Por mim, sim. Marcelo, acho que Então, vamos lá. Bom, já demos aí boa tarde, né, pelo chat, boa tarde para todos. Nós vamos tratar sobre a diáspora haitiana nas Américas, né, um tema relevante, né, importante, porque talvez para muitos não seja uma migração tão conhecida, né, ou tão lida, tão trabalhada, né? Sabemos aí, conhecemos mais a questão dos migrantes da América Central, para o México, os venezuelanos, aqui na América do Sul, no Brasil, na Colômbia, no Equador, enfim, temos trabalhado vários grupos. E hoje trazemos aqui nessa tarde 3 professores, né, 3 especialistas, cujas pesquisas estão, né, voltadas para a questão da imigração haitiana em diferentes pontos das Américas, né? Então, a imigração haitiana, ela também tem suas particularidades. No Brasil, alguns colegas, alguns professores também já trabalharam, né, sobre esse grupo. A gente sabe que o Haiti viveu um drama, um desastre natural, né? No Brasil, a entrada desses imigrantes não foi considerada como refúgio, como no caso dos venezuelanos, mas o governo, né, o CONARE, as secretarias responsáveis pela imigração no governo brasileiro, disponibilizaram, ou, digamos, de alguma maneira facilitaram a burocracia, né, emitindo vistos de residência para esses imigrantes haitianos, né? Mas, como eu falei anteriormente, apesar de sim, né, ser considerada migrações forçadas pelas condições do país, né, por eles, pelas pessoas não terem mais condições de estar ali, eles não receberam status de refugiado, né? E existe uma questão também importante, que nós também temos comentado aqui em alguns ciclos, que é a problemática da cor da pele, né? Infelizmente, na categoria, né, nos graus de vulnerabilidade que todos os grupos passam nessas migrações, também a questão racial, né? Existe aí o fenótipo, né? Os imigrantes que têm ascendência indígena, os imigrantes que têm africana, né? Os afrodescendentes ou afro-americanos, segundo enfim. Mas esses afrodescendentes, né? O caso dos haitianos, eles passam por grandes dificuldades, né? Eu tenho lido alguns textos, e outro dia eu ouvi uma entrevista, eu assisti uma entrevista de uma liderança de um imigrante haitiano que está ali na fronteira com o México, em Tijuana, que a Zúlia, obviamente, vai nos falar melhor sobre isso com propriedade, e ele dizia, né, ele estava ali naquela associação onde ele já estava naturalizado mexicano, ele já se sentia cidadão mexicano, ele conseguiu se naturalizar, como muitos ele queria ir para os Estados Unidos, mas não foi possível, ele acabou ficando no país de trânsito, que é o México,
E ele dizia, mas por que somos tão maltratados? O Haiti foi um país que possibilitou, foi precursor nas revoluções de independência. Né? Nós demos exemplo para outros países da América Latina, né, com nossa revolução, não nos submetendo ao poder do colonizador. Né? Enfim, eles têm uma história muito marcante, né, no século XVIII, e ele remarcava muito isso. Né? Então, nós também somos aqui americanos, né, mas nós somos tratados de outra maneira. Exatamente, muito tem a ver, óbvio, com essa descendência africana, como bem sabemos e como também sofremos aqui, ou muitos, né, sofrem aqui no Brasil na pele, mesmo sendo brasileiro, essa discriminação. Né? Então, se antes eu acho que era a cor que determinava essa superioridade branca, né, esse discurso criado, hoje a gente tem uma espécie de daltonismo estratégico, né, digamos assim, que sustenta essa superioridade, né, que vai buscar justificar nessa suposta igualdade de status entre brancos e não brancos, essa base argumentativa para negar a necessidade dessas medidas de reparação, desse melhor acolhimento desses imigrantes, tá? Então, eu agora passo aqui para os nossos convidados. Nós temos hoje o professor Dr. Alex Dias, né, que vai trabalhar o panorama da migração haitiana no Brasil. O professor Alex, ele é professor do Instituto Federal do Piauí, né, do campus São Raimundo Nonato, é doutor em Geografia pela Universidade Federal de Grande Dourados e fez um estágio de doutorado na Universidade de Guadalajara, México. Né? O Alex fez uma tese, se eu não me equivoco, né, mas eu acho que é isso, sobre os haitianos, a imigração haitiana. Né? Então, se especializou na temática. Alex, seja bem-vindo, boa tarde. Também a professora doutora Zúlia Orozco, já parceira, né? Só não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas já fizemos. Zúlia publicou num livro que eu organizei com o professor Rafael e a Helenice, publicado no ano passado, sobre as migrações contemporâneas nas Américas. Ela também é autora, tem um capítulo nesse livro. E ela vai falar hoje sobre a comunidade haitiana em Tijuana. Então, o que passa durante a primeira etapa da pandemia da Covid-19. Então, a Zúlia, ela é pesquisadora de pós-doutorado do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, tá? E ela estuda problemáticas relacionadas ao crime organizado, geografias de violência e paz, urbano neoliberal e fenômenos migratórios. Tá? Então, Zúlia, aqui é nosso ciclo. E, por último, o professor mestre Alejandro Garcia Juárez. Ele vai falar sobre a diáspora haitiana na América do Sul, sobre as experiências dos estudantes haitianos na Venezuela. O Alejandro, ele é mestre em Sociologia Política e, atualmente, ele é doutorando em estudos do desenvolvimento, problemas e perspectivas latino-americanas. Ele faz doutorado no Instituto Mora, na Cidade do México. Né? Aliás, um lugar, um instituto lindo, né? Acho que é um privilégio estudar e trabalhar no Instituto Mora. Né? Os lugares assim
tão acolhedores e tão, além da qualidade do ensino, um espaço lindo, né? Esteticamente muito bonito e de muita qualidade, muita infraestrutura, né? Tive a possibilidade de conhecer, tenho amigos do Instituto Mora e realmente é um espaço de muita qualidade. Bom, como muitas universidades no México, né, como a UNAM também, enfim. Bom, então, vamos seguir agora a ordem, né? Eu acho que na ordem do cartaz nós temos a Zúlia, tá? Então eu vou pedir 20 minutos para cada um. Convido, então, a professora Zúlia. Sim? Júlia, como estás de português? Júlia, não te escucho. Não te escucho. Vamos, venga. Rapidinho, tá, gente? Ela tá com esse problema que o som dela está falhando e ela tá tendo que entrar e sair. Acho que quando ela fica muito tempo parada, ela não consegue. Depois o som dela bloqueia e ela não consegue voltar. A ver, Júlia. Ya, ya. Já, agora sim. Perfecto. Perfeito. Muchísimas gracias. Una disculpa por el inconveniente. Yo me supongo que ya ahorita se va a ver la imagen. Les quiero pedir de favor que por favor apaguen sus cámaras, por favor. Ajá. Para que... Já está todo. Durval, por favor, todo mundo com a câmera desligada, porque a internet já está com um pouco de problema, para facilitar. Júlia, te pido que hables despacio, ¿sí? Sí, igualmente, por favor, yo no hablo bien portugués, entonces, por favor. No, pero tranquila. Okay. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Quiero agradecer a la doctora Erika Sarmiento la cordial invitación para participar en este ciclo de debate sobre población vulnerable, Estado y sociedad, particularmente sobre la diáspora haitiana en las Américas. Mi ponencia se titula La comunidad haitiana en Tijuana, ¿qué pasa durante la primera etapa de la pandemia del COVID? Bien, pues como ustedes saben, el 26 de mayo del 2016 llegaron a Tijuana los primeros migrantes desplazados del 2010 en Puerto Príncipe. Hubo 2 millones de damnificados y 250,000 víctimas fatales de ese sismo. Desde acá, desde Tijuana, a escuchar la palabra caravana y llegar a Estados Unidos sin tener claro qué se entendía por estos conceptos. Y como vamos a ver más adelante, en realidad no fue una caravana, no fueron solamente haitianos y no fue únicamente llegar a Estados Unidos. Pues eso lo teníamos desdibujado en mayo del 2016. Y sin embargo, a partir de ese momento, comenzaron a llegar migrantes desplazados que oficialmente se calcula que fueron 17,000 migrantes-transmigrantes. Incluso al día de hoy se estima que en total han llegado 35,000 migrantes con las caravanas a México. De esos 35, 17,000, bueno, 10,000 cruzaron a Estados Unidos y 7,000 se quedaron en Baja California.
Ahora sabemos que hubo o se generaron en ese momento 31 albergues de forma espontánea. 7,000, cruzaron otros 3,000 aproximadamente, con el objetivo de aplicar a lo que en Estados Unidos se formó como el temporary, permiso temporal de protección, que es una categoría para refugiado. En 2011, la administración de Barack Obama otorgó a los haitianos que venían damnificados justamente del terremoto. Bueno, el 22 de julio del 2016, es decir, ayer, hace 4 años, la administración de Donald Trump canceló el TPS, el Temporary Protection Status, la condición de refugiado. Trump lo canceló hace 4 años, el 22 de julio. Es decir, desde el 26 de mayo que llegaron hasta el 22 de julio, los migrantes haitianos, o toda la caravana en general, los 17,000 caravaneros, tuvieron 2 meses para cruzar hacia los Estados Unidos de una forma autorizada, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante, Obama lentamente y sigilosamente empezaba a deportar a los migrantes. Obviamente con Donald Trump esto se agudizó hasta que se canceló el 22 de julio del 2016. Entonces, este programa duró 5 años para la comunidad. Ahora, de esos 3,500, les decía yo que eran 7,000 y se quedaron 3,500 en México. En Tijuana particularmente se quedaron 3,500. Las mujeres y los niños se fueron, les dieron permiso de ir a Estados Unidos, obviamente apoyados por familiares, principalmente en Miami, ubicados en Miami. ¿Qué sabemos de las caravanas? Bueno, pues que les tomó en general entre 4 y 8 meses hacer ese desplazamiento con dinero que ahorraron de su trabajo en Brasil. Por cierto, voy a regresar a esto. Con ese dinero y o con el apoyo económico de familiares que están ubicados principalmente en Miami, en Estados Unidos en general, pero principalmente hay una comunidad muy fuerte en Miami. Entonces les daban dinero para hacer ese trayecto en camión o caminando. No hubo vuelos, ¿no? Para trasladarse desde Brasil hasta la frontera norte. En ese sentido, atravesaron en camión 9 países y lo hicieron de forma esporádica, no continua, porque tenían que trabajar para ahorrar dinero y volver a hacer el trayecto, ¿no? Era muy, en general, muy costoso para cualquier persona, pero más para ellos. En ese sentido, si bien la caravana venía desde Brasil, porque recordemos que haitianos fueron a Brasil porque fueron a la industria de la construcción, estaban las Olimpiadas, la Copa de Fútbol, entonces se requería mucha infraestructura y bueno, ellos estaban allá haciendo los ahorros y justamente en ese momento llega Donald Trump a la presidencia y empieza el runruneo de que iba a empezar a cerrar la frontera, ¿no? Y por lo tanto, el TPS, que fue. Entonces, en ese runruneo, la caravana empieza a desplazarse desde Brasil a Centroamérica. En Centroamérica, también Nicaragua, cancelados en la administración de Donald Trump, junto con los haitianos. Y en Centroamérica, además, se unen africanos. No era porque fue un flujo constante, y tampoco eran haitianos, eran principalmente centroamericanos con un componente haitiano y africano en menor medida. Tengo entendido que había, ¿no? Uno de los principales o el principal obstáculo que tuvieron en particular los haitianos fue el idioma, que era muy difícil comunicarse americanas y mexicanas.
Tijuana ha sido una ciudad de migración, se fundó en la migración y es un proceso constante. Hasta el día de hoy hay migración haitiana, nada más que es menos llamativa, ¿no? En ese sentido, el año 2016 aguas para la ciudad, porque durante ese año hubo un sostenido a la infraestructura urbana de la ciudad, a la infraestructura social. Imagínense ustedes cualquier ciudad que reciba 700,000 migrantes al día, oficiales, bueno, se hicieron en ese periodo, ¿no? Pero no, y muchos de ellos tuvieron que dormir en la calle, en casas de campaña. Invierno, que aquí los inviernos son muy duros. Bueno, pues toda esta población requería obviamente de alojamiento, de comida, de servicios médicos, embarazadas, requerían apoyo y sobre todo la asistencia legal, porque recuerden que tuvieron 2 meses legales para cruzar Estados Unidos o que les autorizaban cruzar Estados Unidos en este proceso, pero después hubo una incertidumbre tremenda y ya no sabían qué hacer, entonces estaban en el limbo aquí en la ciudad. Si a eso sumamos que ese año, en el verano que ellos estaban durmiendo en la calle, había un proceso municipal en Tijuana. Es decir, estaba saliendo el gobierno de Estaciarán, de este Estaciarán, y entrando el gobierno municipal de
qué cambios va a generar. Los casos de éxitos en Tijuana fue la lonchería Dulce, que está ubicada en el centro de la ciudad y que se especializa en cocinar comida haitiana y tiene un menú amplio y tiene constantes comensales. Ese es el caso posiblemente más exitoso, ¿no? Les decía yo de el docente de tiempo completo en la universidad. También produjeron una barbería para cortar el cabello a los hombres, haitiana, a la comunidad haitiana. Hay una radio que se llama Radio Haití en Tijuana, que transmite vía Facebook, transmite música, religión, temas de religión, pero sobre todo el argumento era difundir información relacionada a migración, a papeles que les pudiese servir a la comunidad haitiana, porque había un tema de lenguaje y toda la información no era clara. Actualmente ellos también trabajan en dar clases de español, que eso es algo muy significativo. Han incrementado su capacidad en el idioma y muy importante, y sin embargo nosotros digamos que no hemos aprovechado la oportunidad de aprender francés nosotros, ¿no? Otras cosas, casos de éxito que me parecen importantes es la Asociación de Defensores de Inmigrantes Haitianos, que se fundó apenas el año pasado, pero es muy importante este paso, que ni siquiera los mexicanos, muchos mexicanos no hemos podido hacer, es el acceso como vendedores sindicalizados San Isidro, que no es sencillo entrar, que te den un permiso. Bueno, ellos lo han logrado, ¿no? Sin embargo, hasta antes de COVID, podemos decir que no hay una difusión o una integración suficiente, por ejemplo, en páginas de Facebook de la comunidad haitiana en Tijuana. No hay esa interacción ni digital, ¿no? No obstante que mucha de la migración se dio por esas plataformas, no hay esa información ahorita como tal. Son 3 páginas, una realmente opera. Me parece un poco pretencioso decir que hay un Little Italy, perdón, Little Haití, ¿no? Se dice que hay en el Cañón del Alacrán hay una comunidad que le dicen el pequeño Haití, el Little Haití. Y bueno, pues sí, hay varias familias viviendo ahí, pero no se pueden denominar como tal una comunidad cultural y económica o social, y mucho menos con capacidad política para denominarle un Little Haití, ¿no? O sea, no hay condiciones de infraestructura, no hay condiciones sociales ni económicas y mucho menos políticas. Y que por lo tanto esto nos lleva justamente a otro concepto de como diáspora, ¿no? No ahorita como tal, no podemos pensar como tal una diáspora tal cual en Tijuana porque están dispersos, no están comunicados, no se les ubica en un espacio geográfico ni en el aspecto cultural, económico, político o social. Están dispersos por toda la ciudad. Otra cosa que es importante es que no hay censos hasta el día de hoy a nivel local, a nivel micro, sobre la comunidad caravanera, por llamarla de alguna forma, puede ser haitiana, puede ser centroamericana, africana, y estos censos no han sido elaborados ni por el municipio ni por el Estado, es decir, agentes gubernamentales, pero tampoco por ellos mismos, que sería contar con censos pues, para saber quiénes son, dónde están, etc. Esto es interesante porque al no tener esta información, pues bueno, su influencia con la política pública local no ha sido utilizado, desarrollada, tanto por ellos como por el gobierno local, ¿no? Que no han sabido apropiarse de esas oportunidades y darles ese espacio que enriquezca todavía más a la sociedad tijuanense, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Posteriormente a COVID, bueno, pues México está como cualquier otro país en el mundo, pero en el caso de México el tema del desempleo está terrible. Se dice hace 4 semanas que eran 12 millones de desempleados en el país, ¿no? Se espera que para finales de este año sean 100,000 los desempleos. Y recuerden que cuando llegaron ellos había un espacio de 8,000. Estaban libres 8,000 empleos. Ahora no va a haber 100,000 empleos.
Entonces, este es un problema, obviamente, para toda la población en general, mexicana, centroamericana, migrante, transmigrante, para todos, pero obviamente principalmente para ellos porque están en una condición de vulnerabilidad por los documentos. Nuevamente, no sabemos qué tantos tienen documentos para generar estos trámites y bueno, viene esta recuperación que ya el Banco de México ha mencionado que va a ser en W, es decir, va a haber un rebote, ¿no? También la discriminación se ha disparado, y no nada más la discriminación social, sino principalmente de la policía, al grado de que en este año todos los agentes de seguridad en un homicidio en la Plaza Santa Cecilia, donde lamentablemente perdió la vida un chico haitiano, no sabemos el nombre, pero él tenía un ataque de asma, no lo atendieron y perdió la vida justamente por un golpe que provocó la gente, ¿no? También es importante mencionar que hasta el día de hoy, no obstante que ya hay un presidente nuevo que en teoría estaría apoyando o lo vería con buenos ojos apoyar. También hay un gobernador nuevo y tenemos un presidente municipal nuevo desde que todo esto pasó, y hasta la fecha en la política pública, en el plan municipal de desarrollo, en el plan estatal de desarrollo, no hay un solo párrafo relacionado a la comunidad haitiana o centroamericana o caravanera en donde se esté programando alguna actividad cultural, económica, política con ellos. O sea, son inexistentes, al menos desde la política pública hablando, no hay una sola política focalizada a este grupo social en Tijuana desde gobierno estatal y gobierno municipal. Cabe señalar que el COVID, bueno, sí ha habido fallecimientos de la población haitiana por COVID, sí hay registros ya de eso, también hay registros de depresión, de salud, de problemas serios de salud mental y de estrés. Nuevamente, es difícil para ellos, están batallando desde abril con el tema del empleo. En ese sentido, pues la recomendación sería, pues evidentemente, primero tener censos, ¿no? De saber dónde están, qué es lo que están haciendo, quiénes son, para empezar a diseñar programas sociales focalizados a ellos, con enfoque de género incluso, y generarles un centro comunitario que hasta ahora, insisto, hay una sola ONG netamente haitiana. Hay muchas extranjeras que están trabajando con haitianos, pero de haitianos para haitianos es una sola. Entonces, urge obviamente trabajar para empezar a fortalecer esta comunidad y ahora sí denominarle una diáspora o denominarle un Little Haití, porque pues ya tienen una infraestructura muchísimo más sólida que le permite hacer este intercambio cultural, económico y político, y no nada más estar ahí, sino exigir al gobierno condiciones para ellos, ¿no? Entonces, yo con esto terminaría. Les agradezco mucho la oportunidad y bueno, estoy aquí al pendiente de cualquier otro comentario que surja. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julia. Muchísimas gracias por la puntualidad. Y realmente los datos son impresionantes, como no podría dejar de ser, aún más que estamos en plena pandemia, ¿no? O sea, drástica situación para las personas que tenemos algo, que diremos para los que no tienen nada y están fuera de sus casas aún por encima. Bueno, passo agora para Alex, professor Alex Dias, por favor. Alex, você está aí na sala? Gente, será que ele saiu? Caiu? Está aqui. Alex. Alex Dias. Vou esperar um pouquinho, que ele pode ter se ausentado, né? Opa, ele não está aqui. Eu acho que ele caiu. Ele acabou de cair, Érica. Ele deve estar atualizando a página, deve voltar em breve. Tá, vamos esperar um minutinho. Vou falar com ele aqui no WhatsApp.
Voltou aqui, Érica. Tá ótimo. Alex? Oi. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todas. Boa tarde. Me escutam bem? Sim, eu te escuto. Aqui temos um problema, estou no sul do Piauí, temos um problema seríssimo com a internet. E justamente quando a Azul estava terminando, minha internet caiu. Nós vimos. Pode ser que isso volte a acontecer, tá? Faz parte, Alex, não se preocupe, todos passamos por esse problema. Pois não é. É só você. Pois eu agradeço, Érica, o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre a diáspora haitiana, essa migração que foi tão importante e que tem sido ainda tão importante no continente americano. E eu opino também que foi importante para a gente repensar as migrações internacionais em um momento que o debate político ainda não estava tão intenso, né? Eu acho que a presença dos migrantes haitianos contribuiu muito para colocar a pauta das migrações internacionais na ordem do dia, tanto que nos últimos anos tivemos o debate mais acirrado, a aprovação de uma nova lei de migração, e os haitianos trouxeram para o debate brasileiro o tema das migrações sul-sul, em um momento que as migrações em direção ao continente europeu, ao continente norte-americano, sofreram muitas restrições, muitos migrantes que tiveram que redirecionar seus projetos migratórios, e eu acho que é aí que entra a migração haitiana para a América do Sul, né, principalmente Chile e Brasil, que se configuraram importantes destinos dessa diáspora, né, que ampliaram a diáspora haitiana. A minha experiência tem muito de mobilidade. Eu tive a oportunidade de ir para o Chile em 2017, tivemos uma mobilidade de haitianos para o Chile a partir de 2015, tivemos aqui no Brasil uma desaceleração econômica que atingiu setores de grande empregabilidade dos haitianos, e a partir de 2015, principalmente 2016, muitos haitianos migraram para o Chile, principalmente para a região metropolitana de Santiago, e a partir de 2016, como a Zulia colocou, muitos migrantes haitianos começaram a redirecionar os seus projetos migratórios, saindo do Brasil, principalmente para os Estados Unidos, e aí permaneceram, né, ficaram impedidos de cruzar para os Estados Unidos. E mais recentemente, no ano de 2018, com as mudanças no governo do Sebastião Pinheira lá no Chile, haitianos começaram a migrar do Chile para o Brasil, cruzando de maneira indocumentada o território boliviano. E aí não se trata necessariamente de haitianos que estão voltando do Chile, são novos haitianos que tiveram experiência migratória no Chile e que passaram a migrar para o Brasil. Então, eu tive essa experiência em Santiago, também tive experiência na fronteira Brasil-Bolívia, entre Puerto Quijaro, na Bolívia, e Corumbá, no Brasil. Fui 3 vezes durante o ano de 2018 para acompanhar essa mobilidade. E também fui para Tijuana e Mexicali, são cidades fronteiriças, né, com o estado da Califórnia, e pude fazer observação e pesquisa de campo, justamente nesses espaços que a Zulia colocou. Eu me senti, lembrei das minhas andanças no Desenhador Padre Chava, ali no centro de Tijuana, onde muitos haitianos permanecem até hoje. E aí eu acho importante a gente começar a pontuar essa diáspora haitiana com migrações passadas, porque as migrações passadas dos haitianos que criaram as bases para a mobilidade presente. Muita gente se pergunta, se questiona por que os haitianos migram tanto, como eles conseguem migrar tanto e tão rapidamente. E aí eu acho que a resposta está na ampliação dessa diáspora, né? Os haitianos apontam ainda a migração como uma saída para a precariedade que permanece no Haiti. Então, a migração haitiana, a diáspora haitiana, não é uma coisa proveniente do terremoto. Essa nova fase teve como estopim o terremoto, mas a precariedade das condições de vida do Haiti é que impulsiona muitos, milhões de haitianos para fora do país. Então, é possível considerar que o Haiti é um país transnacional, é uma sociedade marcadamente transnacional. Tem pesquisas muito antigas e pesquisas mais contemporâneas que tentam dar um mapeamento dessa diáspora, né? Em torno de 4 milhões de haitianos vivem fora do Haiti. 30% do PIB haitiano é proveniente de remessas de familiares que estão fora. Então, é quase impossível identificar uma família que não tenha alguém que more fora.
Então, essa diáspora que já vem de muito tempo é que permite essa mobilidade, né? É que permite o envio de remessas, é que permite o apoio à hospedagem, a garantia de acolher alguém no momento de dispersão. E aí, antes de chegar à América do Sul, haitianos já migravam há muito tempo, né? Desde o início do século XX, haitianos na República Dominicana, em Cuba, depois, no segundo momento, principalmente no período ditatorial, né, da ditadura dos Duvalier, muitos imigrantes, aí mais de classe média, intelectuais, políticos, migraram para o Canadá, migraram para os Estados Unidos e foram criando as bases do que hoje é uma grande diáspora. Nos anos 90 também, o golpe de Estado do Jean-Bertrand Aristide também impulsionou muitos migrantes haitianos para fora, e mais recentemente, a partir de 2010, a ingerência internacional, a precariedade das condições de vida, tudo isso, culminando com o terremoto, impulsionou os haitianos a saírem mais uma vez. Só que nesse momento, agora, a partir de 2010, as fronteiras dos destinos prioritários dos haitianos já estavam fechadas. E os haitianos tiveram que redirecionar os seus projetos migratórios para outros lugares. E a presença do Brasil no Haiti, com a missão das Nações Unidas, é um ponto que aproxima os dois países e coloca o Brasil nesse novo mapa da diáspora haitiana. Então, a partir de 2010, as primeiras chegadas de haitianos no Brasil se deram de maneira indocumentada. É possível identificar o perfil e o padrão dessa migração haitiana nos anos iniciais com as entradas e com os dispositivos legais. Então, de 2010 a 2012, sem ter o visto humanitário, predominavam as chegadas por via terrestre, que predominavam uma entrada indocumentada, um perfil majoritariamente masculinizado. E até mesmo depois do visto humanitário, nos anos 2013, 2014, é justamente nesse período, 2013, 14 e 15, é que o Acre vai receber o maior número de haitianos pelas fronteiras terrestres. Eu vi que a Letícia estava aqui, a Letícia tem conhecimento próximo dessa realidade do fluxo de haitianos passando pelas fronteiras da região norte. E a partir daí, nós tivemos umas mudanças no perfil e no padrão migratório dos haitianos no Brasil. Enquanto no primeiro momento predominavam as chegadas via terrestre, era um perfil majoritariamente masculinizado, indocumentado, com o passar do tempo, esse padrão migratório foi se alterando. O processo de feminização é uma marca muito interessante de se analisar a migração haitiana no Brasil. A porcentagem de haitianas no conjunto desses migrantes passou de 19% em 2010 para 44% em 2019. Então, gradativamente, as mulheres foram migrando. Porém, a gente não deve analisar esse processo de feminização restrito à reunião familiar, porque uma leitura apressada nos levaria a entender que se tratam de esposas que vieram posteriormente aos seus esposos. Mas 70% das mulheres haitianas se declararam solteiras no momento da entrada. Então, são mulheres que buscam na migração formas de ascender social e economicamente, e que migram de maneira autônoma, e não necessariamente migram derivadas da migração masculina. Isso é muito interessante, porque muitas vezes essas mulheres veem na migração a alternativa, assim como os homens também haitianos veem na migração a alternativa, mas no caso das mulheres, é a alternativa de superação de discriminação e de desigualdade de gênero. Porém, quando chegam nos seus destinos, muitas dessas mulheres também enfrentam condições semelhantes de desigualdade de gênero. Um indicador interessante é o indicador do acesso ao mercado de trabalho formal. As mulheres hoje haitianas, no conjunto da população haitiana no Brasil, elas são 35%, mas elas são apenas 23% empregadas no mercado formal brasileiro. Então, de 2010 a 2019, aproximadamente 130 mil haitianos entraram no Brasil. Aí por diversas fronteiras, por diversos amparos legais, mas predominando o visto humanitário. Então, 130 mil haitianos entraram no Brasil, e desses 130 mil, pouco mais de 40 mil foram mulheres. Então, esse é um indicador interessante para a gente pensar a dinâmica dessa mobilidade haitiana no Brasil. Enquanto no primeiro momento também os migrantes haitianos se direcionaram
para as grandes cidades, e aí o emprego na construção civil era um grande empregador, né? A construção civil era um grande empregador dos haitianos. Em um segundo momento, nós vamos observar uma dispersão para as cidades do interior do país. E aí, a partir de 2015, 2016, quando a construção civil entra em crise, e outros setores de contratação, principalmente o agronegócio, os frigoríficos, vão contratar bastante haitianos no interior do Brasil. Então, a mobilidade haitiana, que antes era entrada pelo norte e dispersão para as cidades do centro-sul brasileiro, principalmente as capitais e regiões metropolitanas, passa a acontecer uma mobilidade interna da migração haitiana. Haitianos que já estavam no Brasil e passam a migrar para outras cidades do interior. É o que acontece, por exemplo, com cidades como Caxias do Sul, como Chapecó, Cascavel, Dourados, Rondonópolis, Uberlândia. São cidades que tiveram um fluxo de haitianos, um número de haitianos crescentes, principalmente a partir de 2015. E muitos desses haitianos não vieram diretamente do Haiti, mas acumularam experiências migratórias em grandes cidades, e a partir do momento em que o mercado de trabalho começa a demitir esses haitianos nessas grandes cidades, eles buscam outras alternativas. Sobre o mercado de trabalho, também, é interessante notar que os haitianos ocupam, como a Zúlia colocou, como a Erika colocou, ocupam empregos também bastante segmentados. O relatório do OBMIGRA, de 2018, identificou que de todas as nacionalidades estrangeiras no Brasil, os haitianos são os que têm a menor remuneração de todas, uma média salarial de R$ 1.306. Depois os haitianos estão os serra-leoninos, depois os gambianos, depois os senegaleses, mas os haitianos têm o menor salário de todos os imigrantes no Brasil. Então, eles ocupam postos de trabalho, principalmente nos frigoríficos, que são dispensados pelos brasileiros. A indústria de corte e abate de aves é uma indústria que cresceu muito nos últimos 10 anos, mas que apresenta uma alta rotatividade nos postos de trabalho, justamente porque é um trabalho extremamente penoso, é muito difícil trabalhar em um frigorífico, em temperaturas baixas, em movimentos repetitivos. E esse setor apresenta uma grande rotatividade nos postos de trabalho dos brasileiros e, consequentemente, grande contratação de imigrantes. Primeiramente, haitianos, senegaleses, mas nos últimos 2 anos apresenta grande contratação também de venezuelanos. Então, é um trabalho segmentado, é um trabalho precarizado, é um trabalho com alta rotatividade, é um trabalho com baixa remuneração, né? R$ 1.306 é uma média salarial dos haitianos no Brasil, e esse emprego é que também proporciona essa dispersão dos haitianos para as cidades do interior. Então, 130 mil haitianos, embora no Brasil, nos últimos 10 anos, nós estamos completando 10 anos de imigração haitiana, e embora os números maiores estejam no estado de São Paulo, proporcionalmente o estado de Santa Catarina, que apresenta o maior número de haitianos. Santa Catarina foi o único estado que apresentou a soma, né, na soma dos últimos 10 anos, mais de 10 mil contratações de haitianos. E aí, como eu coloquei, né, essa presença haitiana no Brasil foi criando as bases para ampliação da diáspora também, ampliação da presença haitiana. Enquanto no primeiro momento nós tivemos esse fluxo majoritariamente masculinizado, gradativamente passamos a identificar um fluxo mais feminizado. Passamos a identificar também a chegada de pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, aquelas pessoas com mais de 50 anos e crianças, adolescentes que passaram a migrar para reencontrar os seus pais aqui no Brasil, ou os seus filhos aqui no Brasil. Embora isso fuja à regra, né, nós passamos a identificar. Isso é uma prova de que as redes sociais dos haitianos estão atuando para que essa diáspora continue acontecendo. Há famílias haitianas que têm membros no Chile, membros em Martinica, membros em Miami, em várias partes do mundo, que possibilitam essa dispersão de uma maneira muito mais rápida do que se não tivessem esses pontos de apoio. Esse processo de dispersão dos haitianos no interior do Brasil também criou, né, comunidades, embora comunidades não tão grandes, não tão volumosas, mas criou comunidades interessantes
E aí, assim como a Zulia apontou lá em Tijuana, e também eu observei em Mexicali, os restaurantes e as igrejas haitianas passaram a funcionar como pontos de encontro. Os salões de beleza também passaram a funcionar como importantes pontos de encontro desses migrantes, dessa intensa mobilidade. Então, nas cidades como São Paulo, cidades como Tijuana, o restaurante haitiano passou a funcionar também como um ponto de organização. Muitas igrejas haitianas surgiram. Inicialmente, o movimento de busca dos haitianos por igrejas brasileiras e, posteriormente, o surgimento de igrejas propriamente haitianas, né? Em Rondônia, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, foram bem visíveis esse surgimento de igrejas com pastores haitianos, com culto em crioulo, e isso significou esses pontos, esses nós das redes dos haitianos, lugares de encontro e, obviamente, lugares de celebração e de memória do Haiti. Um outro ponto que eu queria colocar, que é uma característica recente dessa migração haitiana, é o surgimento de uma segunda geração. Nós temos no Brasil haitianos que registraram residência em todos os estados brasileiros, menos no estado de Alagoas. Isso até 2019, né? Agora a gente não sabe como está essa dispersão. Então, em quase todo o Brasil, há haitianos, né, ou pelo menos registraram residência em algum momento, haitianos que se dispersaram por variados motivos. E aí, o surgimento de crianças haitianas começou a acontecer. É um surgimento de uma segunda geração de haitianos e que traz com isso uma série de desafios, né? Porque são crianças que vão crescer em contextos bilíngues. Eles vão continuar falando o crioulo em casa e vão para a escola aprender o português. Então, é um desafio para as famílias e é um desafio também para professores, para gestores escolares, porque vão ter que conviver com a diversidade. São haitianos que vão já crescer com o bilinguismo, né, na sua vida. E essa segunda geração de imigrantes haitianos, pelo que eu observei nas minhas pesquisas de campo, elas estão quase sempre restritas a casamentos entre os próprios haitianos. Pelo menos nas minhas pesquisas de campo, poucos dos casamentos entre haitianos e brasileiros eu observei. Majoritariamente foram casamentos entre os próprios haitianos, e isso também nos ajuda a pensar a migração seletiva e a reciprocidade seletiva que os brasileiros têm com os migrantes, né? A gente observar que esses haitianos estão segregados socialmente em muitos bairros periféricos. Há um processo de periferização dos migrantes, não só haitianos, né? Migrantes que vivem no caso de São Paulo, no centro de São Paulo, há cortiços que abrigam migrantes de diversas nacionalidades. No caso das cidades médias, como os centros das cidades ainda são os lugares da classe média, os migrantes se dispersam para as periferias. Então, há um processo de periferização, e as residências são geralmente residências mais precárias, são residências que agrupam inicialmente, às vezes até dezenas de imigrantes que às vezes nem se conhecem. Às vezes são familiares, às vezes são amigos e às vezes são apenas conterrâneos. Então, as redes de relações sociais dos haitianos estão amparadas, no meu entendimento, nessas relações de familiaridade, de parentesco, nas relações de amizade e, às vezes, nas relações de conterraneidade. Então, é possível identificar muitos haitianos que migraram, por exemplo, de Jacmel, que está no sul do Haiti, e que passaram a migrar. Um amigo trouxe o outro. Então, essa rede de migração acabou sustentando a diversidade e a continuidade do fluxo. Daí, eu queria apontar, né, por fim, que o Haiti, como eu já falei, como a Zulia já falou também, que o Haiti depende da diáspora. São cerca de 4 milhões de haitianos que vivem fora, há comunidades de haitianos em pelo menos 25 países do mundo. Muitos haitianos tiveram ou têm os seus destinos prioritários orientados para as economias dolarizadas ou para a França, né, onde já houve uma migração de haitianos a partir dos anos 1970,
E impedidos de migrar para esses destinos, eles se redirecionam para outros destinos intermediários, né? Não é a grande diáspora, mas também não é a pequena diáspora como permanecer ao lado na República Dominicana, que implementa uma hostilidade cruel contra os haitianos. Mas é um destino intermediário, como é o caso do Chile, como é o caso do Brasil. E aí, cerca de 4 milhões de haitianos que enviam remessas para o Haiti, às vezes remessas não... são remessas esporádicas, são remessas que variam, né, não são remessas regulares no tempo, justamente por conta dessa precariedade na inserção laboral nos destinos, e em momentos em que o dólar está alto, como agora, as dificuldades de remessa se refletem, né? Então, essa diáspora haitiana, ela acaba contribuindo para a manutenção dos haitianos no Haiti. O PIB haitiano, né, como eu falei, o maior aporte financeiro é proveniente das remessas. Não é importação, não é ajuda humanitária, não é investimento externo direto, a remessa o maior aporte financeiro do Haiti. E daí, a família haitiana é uma família transnacional. Acho interessante a gente colocar isso, de que essa diáspora está sustentada nas relações familiares. Os familiares que migram, e que migraram há muito tempo, e que criaram as bases, né, desde décadas anteriores, de comunidades em Miami, de comunidades em Montreal, de comunidades agora mais recentes, em Santiago, em São Paulo, em Chapecó, que criaram as bases para migrações futuras. Então, é muito comum que, em um momento de imigração, os haitianos recorram aos seus familiares que estejam fora. Não é necessariamente aquele haitiano que trabalhou e que juntou dinheiro. Muitos jovens haitianos nunca trabalharam formalmente no Haiti e que contaram com a ajuda de um parente que está na França, que está em Miami, que está em outros lugares, para migrar. Eu fiz uma entrevista muito interessante com um haitiano que disse assim: quem definiu o meu destino migratório foi a minha irmã, que está na França. Eu não podia migrar para a França, porque eu não seria bem aceito. E eu queria migrar para os Estados Unidos, mas eu não podia migrar para os Estados Unidos. Então, a minha irmã financiou a minha passagem e falou: vai para o Mato Grosso do Sul, no Brasil, porque nós temos primos lá. Então, a decisão não é necessariamente uma decisão individual. É uma decisão familiar, é uma decisão, às vezes, coletiva. E aí, julgando os custos, né, os custos desse projeto migratório. Onde eu posso ser bem aceito, onde eu não posso ser bem aceito, onde eu quero migrar, ou onde eu posso migrar. Então, tudo isso é levado em conta nessa grande migração haitiana. E, por fim, eu queria pontuar de que a família haitiana sustenta a diáspora e a diáspora sustenta a família haitiana. Então, há familiares que dependem das remessas, mas há também uma problematização a ser feita em relação às remessas, né? Porque se a gente mantém o olhar nas remessas sem problematizá-lo, a gente esquece de problematizar a questão da dependência que o Haiti tem. Então, o Haiti tem uma dependência extrema das remessas, e isso é fruto de um longo processo de saque, um longo processo de ingerência internacional, de instabilidade política, de instabilidade econômica, que aponta que os haitianos, que faz com que os haitianos apontem para a migração como última alternativa, como única alternativa, né? O acesso ao ensino superior no Haiti é muito complicado, o acesso ao mercado de trabalho formal é muito complicado, e nesse momento de agravamento das condições de vida, das crises, né, o Haiti passa ainda por uma crise institucional, muitos haitianos recorrem à migração como alternativa. Então, essa diáspora, no meu entendimento, foi fundamental para que a gente repensasse as formas de migração. Os haitianos não migram apenas entre origem e destino, não se trata apenas de emigração e imigração, mas se trata de uma mobilidade muito mais complexa, porque se trata de um trânsito que está sustentado em diversos polos dessa diáspora. Então, às vezes, o haitiano saiu do Haiti, mas ele não migrou necessariamente para o Brasil. Aquele haitiano que migrou para o Brasil, necessariamente, ele não veio do Haiti. Ele veio do Chile, ou ele passou um tempo no Equador. Então,
essa grande comunidade dispersa é que possibilita que a migração seja feita por etapas, né? Ela seja feita em relevo, ela se aciona um destino, se acessa um destino, se estabelece e posteriormente pode acessar outro, né? Curiosamente, os haitianos que estão muitos haitianos que estão na República Dominicana, depois que eles se estabelecem, eles implementam uma mobilidade secundária. Então, a Érica está avisando aqui que o tempo acabou. Eu falo muito, falo rápido, espero que eu tenha dado alguns aportes para o entendimento dessa migração no Brasil. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, Alex. Você está vendo que a minha internet caiu. Eu estou aqui do lado de fora da casa com a 4G, porque do meu celular, porque o Wi-Fi mesmo não voltou até agora. Então, estou na opção, no plano B, né, aqui na garagem, bem ao ar livre, né? Sim. Então, eu agradeço muito, Alex. Desculpa aí a interrupção, porque nós gostamos sempre de deixar um tempo para o debate, né? É pouco tempo mesmo, é só um primeiro contato com os pesquisadores, assim, né? Ouvir um pouco o que cada um tem para dizer da temática é muito importante, né? Se compartilhar entre todos aí esse tema. Então, eu que agradeço e peço desculpas por te interromper, tá bom? Alejandro, profesor Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. También Alex, ¿no? Te llamo de Alex. Sí, te gusta que te llame de Alex. Bueno, pues Alejandro, te toca a ti ahora, es tu momento. Gracias también por estar aquí. Y nada, tus 20 minutos, no te preocupes que se te pase un poquito, yo voy a estar aquí. Ya lo ha probado el otro Alex. Y bueno, pues, por favor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y habla despacio. Ok, voy a hacer lo más claro posible. Primero agradecerles, ¿no?, a la doctora Sarmiento por la invitación a participar, también a los doctores que han pasado ya anteriormente, la doctora Orozco, el doctor Díaz, han sido muy interesantes sus presentaciones. Voy a intentar compartir pantalla para pasar una presentación y que pues igual nos podamos y así dada la diferencia en lenguaje, pues que no se me pierda nada. Si se ve. ¿Aló? Sí. Okay. Vocês estão conseguindo ver porque eu estou no celular. Então, não sei se eu não estou vendo. ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, pues bueno, voy a tratar de irme rápido. Hay algunas cosas interesantes que ya han mencionado. Esta investigación que ahora, los avances de esta investigación que presento, que es la diáspora haitiana en Sudamérica y en concreto las experiencias de los estudiantes haitianos en Venezuela, la iniciamos en el marco de una convocatoria a un libro que titula Migración haitiana en América Latina, ¿qué dinámicas recientes? Editado por el doctor Cédric Audebert de Francia y el doctor Anderson Joseph, ¿no? Entonces, este es un proyecto trilingüe, la convocatoria fue en francés, portugués y español, y entonces alinearnos a los objetivos para poder hacer nuestro proyecto. Igual ya nos tomamos más tiempo del que se esperaba, entonces, bueno, esta
investigación la realicé en colaboración con colega y amigo Carlos Andy Charles. Él estudia el doctorado en Sociología en McMaster y en Geografía en la Universidad de las Antillas. Es originario de Haití, entonces, y estuvo viviendo en Venezuela. Entonces, de ahí también surgió un poco el interés por el tema de investigación. Y nuestro objetivo, de forma general, la inmigración haitiana en Venezuela, específicamente el caso de los estudiantes universitarios, como bien lo señaló el consulado de Haití en Venezuela aproximadamente en 2014, después del terremoto ya había aproximadamente 20.000 haitianos viviendo en Venezuela y bueno, después del terremoto llegan también una gran cantidad de personas. Se estima que aproximadamente 25.000 para esos años eran indocumentados. Pero a nosotros nos interesó en particular el caso de los estudiantes. Entonces lo intentamos ubicar de la diáspora haitiana en las Américas de forma amplia, con la finalidad de indagar cómo los lazos transnacionales constituyen el campo migratorio, cómo esto se vincula con las de movilidad socioeconómica y dinámicas sociales del campo migratorio. Nuestro marco amplio, ¿no?, de referencia, donde comienza a escribirse nuestra investigación, son entre las lógicas globales y las dinámicas locales. Tratamos de introducir el trabajo en la dimensión histórica, como ya lo mencionaba el doctor Díaz, ¿no? Hay un primer momento de la diáspora que sale durante la dictadura, ¿no?, a Norteamérica, a otros países, pero principalmente a Norteamérica, que siente las bases, ¿no? Pero un poco visto también en términos más históricos, como los procesos de modernización e incorporación a la economía mundo capitalista, para usar la terminología de Wallenstein, pues fueron diferentes, ¿no? Durante parte del siglo XX y XXI, Haití ha provisto a la región latinoamericana, y en especial el Caribe, República Dominicana, Guadalupe y otros países cercanos, trabajo, mientras que Venezuela en algunos momentos durante el siglo XX alcanzó niveles de crecimiento económico equiparables en el sur, por ejemplo, al de Argentina, ¿no? Lo cual hizo que fuera un polo de atracción de mano de trabajo, de capitales, etcétera, ¿no? Esto está vinculado principalmente en la década de 80 con el tema del petróleo, aunque no, esta expansión de la economía, este crecimiento no se limitó al ámbito del petrolero, sino que se ampliaron los mercados laborales en general, e incluso población migrante desde Europa y en general de América del Sur, con ciertos perfiles, ¿no?, profesionales. No obstante, y esto que les menciono ahora, pues tiene la finalidad de explicar estos procesos de modernización fueron diferenciados, ¿no? Mientras un país como Haití ha tenido problemas en la infraestructura y ha sufrido la salida de mano de obra, el otro ha tenido momentos, ¿no?, de crecimiento económico. Ahí hay una relación diferenciada, ¿no? Podría ponerse también en términos de la discusión entre centro y periferia. Posteriormente, décadas del siglo XX y en los principios del XXI, este modelo centrado un poco en el extractivismo comienza a agotarse, lo cual en esa crisis, donde aumenta la desigualdad y otros problemas, como el tema de la democratización, pues abre la pauta para que llegue Chávez al poder, y entonces implicó un esfuerzo por transformar la distribución del ingreso, aportar al gasto social, ¿no?, ampliarlo, y esto incluyó también acuerdos de cooperación internacional, particularmente con Haití, en términos de infraestructura y proyectos públicos, tecnológico, cultural y educativo. Este tema educativo es en el cual nosotros nos centramos. Aquí, ¿no?, en el último punto se los menciono, ¿no? Hay una ampliación de los mercados laborales. Esto implica también, evidentemente, el tema de la
informalidad, ¿no? Entonces, pero con la llegada también de Chávez al poder, la oportunidad de acceder a la educación superior en Venezuela, pues no solamente incluía a la población venezolana, sino también a los haitianos, como parte de estos internacional. Para ahí el papel de la Fundación Fonda Ayacucho fue importante porque pues era quien otorgaba algunas becas para estudiantes haitianos. Entonces, ese es como el marco global. Ya en términos de las dinámicas locales, que era un poco lo que también mencionaba el doctor Díaz, bueno, la inmigración es vista también como una estrategia para buscar la movilidad social, ¿no? Y socioeconómica. Esto ya lo había trabajado Glick Schiller y Furon, también Glick Schiller y Peggy Levitt, cuando investigan a la diáspora haitiana en el norte de América. Esto no implica que estos supuestos sean ya caducos, sino que pueden siempre actualizarse. Entonces, esa es nuestra intención de retomarlo. Como ya lo mencionaba el doctor, pues es una estrategia, no solamente pasa por lo individual, sino por lo familiar. Entonces, un poco la dinámica local. Luego, el segundo punto interesante es el tema del terremoto que se ha mencionado. Fue importante en términos de América del Sur comenzó a emerger como destino, dada las visas y permisos humanitarios que dieron países como Brasil, Chile. Pero como muchos otros procesos, no es la única causa, ¿no? Son multidimensionales y a nosotros nos parece relevante verlo más allá de la coyuntura, no solo por un interés teórico, sino también en la indagación empírica. Zonas el terremoto no siempre representó eh, la necesidad de salir, aunque ahí hay una cuestión de clase que adelante veremos. Y como ya también lo mencionaba la doctora Orozco, otro elemento que sitúa a América del Sur como parte del espacio migratorio de la diáspora haitiana tiene que ver con la posibilidad de incorporarse a distintos mercados laborales, ¿no? El caso de Brasil ya lo mencionó, es uno de ellos, pero en Chile también. En Guyana Francesa también, ahí puse una referencia a Zephyrin, que es uno de los que ha trabajado el tema. Entonces, y bueno, en el tema en la investigación que nosotros hicimos, el acceso a la educación superior también lo pone como nuestra pregunta para aproximarnos al tema tiene que ver con de qué modo, qué tanto esta experiencia de los estudiantes haitianos contribuye en efecto a la movilidad socioeconómica que cuando se elabora el proyecto migratorio, ¿no? Como ya les mencionaba, estos acuerdos que surgen durante la administración de Chávez permiten que estudiantes universitarios de Haití fueran a estudiar a Venezuela, a las universidades. Casi siempre las carreras universitarias tenían que ver con el área de salud, ingenierías y el sector agrario o agrónomo. Entonces, pensado, ¿no? Como una cooperación para el desarrollo y como sectores en los que se considera que era más urgente que se formaran los estudiantes haitianos. Entonces, nuestra pregunta por ahí va, ¿no? ¿Qué tanto experiencia de estudiar la universidad allá contribuye también a este proyecto familiar y personal, ¿no? Para la aproximación teórica no nos hicimos demasiado lío, tratamos de atribuirnos ya a una línea de investigación consolidada en términos de la inmigración haitiana, como es, bueno, las redes migratorias, ¿no? En los lazos entre migrantes y no migrantes, entre estas complejas redes de roles sociales complementarios y relaciones interpersonales, en las cuales el parentesco y la amistad y paisanaje son las categorías fundamentales, que esta ya es como muy tradicional en general de los estudios migratorios. De ahí complementada con el campo social transnacional, que es desarrollado por Glick Schiller y Beck Levitt,
entre otros autores, ¿no? También de pronto está el concepto de espacio social transnacional de Ludger Priest, pero el campo social transnacional nos parece relevante porque explica particularmente la experiencia de la diáspora haitiana tradicional en Norteamérica. Nosotros tratamos de un poco poner en cuestionamiento eso, o más bien ampliar, ¿no?, sus alcances en la experiencia latinoamericana. Y el campo migratorio, que fue un poco más una propuesta de mi colaborador, dado su doctorado en geografía, que tiende a concebir la totalidad de los trayectos, ¿no?, y los movimientos, los recorridos en las diferentes direcciones como parte de la experiencia total de la diáspora, ¿no? Entonces, bueno, para acercarnos más, examinamos cómo los haitianos elaboran el proyecto migratorio, los estudiantes haitianos. Después, pues, particulares, ¿no? Después, cómo fue la totalidad del trayecto de las personas. Salen a Venezuela o desde que consiguen la beca para ir a estudiar hasta que llegan, etcétera. Más importante aún también, qué ocurre con las personas después de que estudiaron en Venezuela, ¿no? Entonces, ambos entrevistamos un total de 15 participantes en febrero de este año. Todos fueron por llamadas de WhatsApp. Las personas aceptaron, consintieron que grabáramos el audio, manteniendo el anonimato. Y entonces, bueno, entrevista las transcribimos en una matriz para hacer nuestra descripción, en nuestra discusión preliminar, ¿no? Aún estamos por terminar esta. Y bueno, entre un poco los hallazgos más relevantes, tiene que ver con que el papel de las redes migratorias es presente en todo momento, ¿no? Para poder salir del país o enterarse del programa de becas, siempre es importante que las personas conozcan a alguien cercano al ámbito gubernamental o que cuenten con el apoyo de su familia, o aplicar junto con amigos por una beca. Es decir, situación de la red transnacional es ahí siempre muy presente, ¿no? Y también es importante cuando incluso planean llegar a un nuevo destino, ¿no?, una vez que acaban sus estudios universitarios. Otro hallazgo es que esto parece una obviedad, pero no lo es tanto, ¿no?, al menos en términos de la perspectiva teórica a la que nos adscribimos. Pues hay distintos pasos, ¿no? Hay distintos recursos que las personas deben reunir antes de poder comenzar su educación universitaria, y una vez que están estudiando en Venezuela también no fue todo el desarrollo tan plano y de principio a fin en el periodo que ellos esperaban, ¿no? Por ejemplo, algunos estudiantes, dada su posición económica y sus recursos, tuvieron la oportunidad de aprender español antes de llegar a la universidad. Hubo quienes tuvieron que aprender durante la marcha. En algunos casos deseaban cambiarse de carrera, entonces eso implicaba terminar con el financiamiento que la beca les daba para volver a aplicar a otra nueva universidad, y en ese proceso tenían que encontrar algún trabajo. Decidían que las universidades fuera de Caracas tenían las carreras que ellos querían. En algunos casos fue importante. Entonces, no es tan lineal este desarrollo, ¿no? Hay distintas situaciones que metiendo matices. Y bueno, al finalizar los estudios de la formación académica, también la salida al mercado laboral es muy distinta, ¿no? Como les decía, principalmente las personas que entrevistamos estaban dedicadas al área de la salud, a las ingenierías, al tema agrario, porque eran los sectores en los que ellos prevían poder incorporarse para trabajar una vez que volvían a Haití. También muchos tenían la intención de volver a Haití. En todos los casos fue posible, ¿no? No en todos los casos fue posible. Quienes pudieron hacerlo estaban ahora bien, contentos con su trabajo. Quienes consideraban que aún logrando incorporarse a los mercados laborales no iban a lograr moverse, cambiar su nivel de ingresos y nivel socioeconómico en general,
decidían emprender, gracias a las redes transnacionales haitianas, un nuevo proyecto migratorio, en algunos casos hacia Estados Unidos, en realidad muy pocos, pero sobre todo hacia América del Sur, ¿no? Hay quienes decidieron estudiar posgrados en Brasil y trabajar también en Brasil, quienes fueron a Buenos Aires para poder, sí, incorporarse al campo laboral relacionado con la carrera universitaria que habían estudiado. Es decir, las salidas son distintas. Esos son un poco los hallazgos. Y la discusión que llevamos hasta ahora es un poco esta, ¿no? Que también parecen algunas obviedades, pero creo que es importante no perderlo de vista, ¿no? Y bueno, la importancia de las redes sí varía dependiendo de la posición social que ocupen las personas, ¿no? En el campo migratorio transnacional, que a las que las personas tienen acceso, y entonces eso define su experiencia migratoria y universitaria, lo cual al final del día es un proyecto de vida para poder incorporarse a los mundos profesionales, y que en algunos casos pues sí se ve más limitada el margen de elección, sobre todo cuando hay menos recursos en el ámbito económico y social. El segundo tema para discutir es que sí, el estudiar la universidad en Venezuela es una estrategia incluso un poco efectiva para la movilidad socioeconómica. El tema de la clase es importante, ¿no? Quienes tenían más acceso a las redes transnacionales de la diáspora haitiana en las Américas, que no encontraban emplearse en lo que ellos deseaban una vez que volvían a Haití, podían migrar. Y quienes no contaban con tantas conexiones o tenían que emigrar ahora, pero ya con otro estatus migratorio que no fuera el de estudiante, pero tampoco el de trabajador, ¿no? Finalmente estos capitales que pueden facilitar la incorporación de las personas al campo migratorio haitiano, que abarca las Américas, pero en este caso en específico Venezuela, pues están instaladas, ¿no? en el fondo histórico que vincula Venezuela y Haití, en estas relaciones que les mencionaba, ¿no? de las economías y su posición, ¿no? Unas respecto a otras, como las que atraen fuerza de trabajo, y etcétera, ¿no? Entonces, en distintas dimensiones, desde lo local hasta lo global. Finalmente, para discutir, bueno, o sea, es relevante la diáspora haitiana en Venezuela y en Sudamérica. Según esta información del Instituto para los Derechos Humanos, la CEPAL y la OIM, en 2010, 67% de los inmigrantes en Sudamérica eran originarios de la región, ¿no? Del Caribe. Texto de Venezuela, porque cabe aclarar que el estudio que hicimos, las personas cursaron sus estudios universitarios entre 2008 y 2010, menos en algunos casos. Eso podría debatirse. Y finalmente creo que es relevante estudiarla en América Latina, en América del Sur, porque contribuye a salir de este paradigma de que la migración y el desarrollo siempre van del sur al norte, ¿no? Y en general estamos viendo cada vez más que hay dinámicas migratorias entre países del sur, ¿no? O sea, ya lo mencionaban los colegas anteriormente, ¿no? Hay migrantes africanos, incluso de países de Asia, en distintos países de las Américas, ¿no? Desde México, Brasil, Argentina. Entonces, Haitiano también se inscribe en esta posibilidad de cuestionar el paradigma de que siempre será sur al norte, y bueno, en ese sentido creo que es relevante. Y bueno, pues gracias por la invitación. Muchas gracias. Espero que me Sim, vocês estão me escutando? Sim? Agora sim. Sim, sim. Sim, dá para ouvir, Érica. O telefone, né? Porque se ele ficar apoiado, eu acho que abafa o som. Tá, então, obrigada, graças Alejandro, por trazer essas contribuições teóricas também, né? Essa imigração mais específica, que também é tão importante, né?
esse olhar mais micro, mais voltado para um grupo específico, com um objetivo específico dentro dessa imigração haitiana, né? É importante também, às vezes, ter esse olhar também diferenciado dentro de um contexto, né? Dentro de uma diáspora, de um fluxo mais quantitativo, né? Extrair grupos dentro desses fluxos maiores. Então, vamos abrir aqui para as perguntas. Eu gostaria de fazer, eu tenho aqui algumas não reflexões, mas perguntas. Zulia, creio que tienes uma pergunta de José Inácio, en el chat, ¿sí? Tienes ahí, fue dirigida a Alex, pero foi tu comentário. Alex, se você quiser, pode responder também, fique à vontade. A Zulia queria perguntar-te sobre a cidade de Tijuana como ciudad santuario. Esto es algo que es muy... esta palabra, quería que explicar un poco esto para la gente, ciudad santuario, porque esto no se escucha mucho por aquí y sabemos que, por ejemplo, hace poco tiempo he leído que en California, ¿no? El gobernador de California, que iba a ser el espacio como una ciudad santuario de migración, no quiere decir que sea, ¿no? Pero que tenía la intención, y un documentario que he visto que también hablaba de Tijuana, la posibilidad de una ciudad santuario. Quería que explicaras para nosotros esa propuesta de ciudad santuario y por qué es o por qué no es. Sí, claro que sí. ¿Me escuchan? Sí, voy a preguntar ahora a Alejandro. La inserción profesional de estos haitianos después que terminan la universidad, la carrera. ¿Hay un acompañamiento, o sea, en esta investigación? O sea, ellos consiguen ingresar con un diploma, após hacer la carrera, consiguen ingressar no mercado laboral, porque aqui no Brasil nós estamos começando a discutir, já existe, eu acho que 2 universidades no Paraná, né, no Sul, as 2, sobre a revalidação dos diplomas de estrangeiros, ou pelo menos permitir que eles acedam à universidade, porque há muitos casos de refugiados ou de imigrantes que não têm status de refugiado, mas que saem em condições de violência, né, de desastres ambientais, que não têm, ou guerras, não têm papel, não têm documento, né, e países que as embaixadas não emitem essa documentação. Então, está se começando a discutir muito isso aqui no Brasil, né? Essa possibilidade dos imigrantes terem acesso à universidade, né? Aqui na UERJ, na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, nós discutimos constantemente isso, né? Da possibilidade, no Rio não temos universidades ainda que fazem esse tipo de trabalho. Então, é uma questão muito importante, né? Bom, então eu acho que temos mais uma pergunta aqui do YouTube, que é a seguinte: quais universidades de Venezuela eram as que formavam parte deste acordo de estudos para receber a los haitianos? Pergunta de Merlina Ferreira, será para Alejandro.
¿cuáles terminaban siendo los estudios migratorios de esos haitianos en Venezuela? Merlina, eu acho que só temos essa pergunta do YouTube, tá? Então, a Machalguna. Alex, você tem 2 perguntas aí, tá? De Militza Pérez e Durval, ok? Então, podemos começar a responder por ordem de apresentação. Zúlia, Alex e Alejandro. Por favor, Zúlia. Sí, muchas gracias, Erika. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los Alex. Un placer también compartir con ustedes ponencia y por favor, les quiero pedir de favor nuevamente si pueden apagar sus cámaras porque tengo problemas yo con la red y no quiero congelarme. Respecto a las preguntas, sí, yo digamos que históricamente California ha tenido municipios o condados que son santuarios. En el caso de Tijuana difícilmente se puede llamar una ciudad santuario, políticamente no se ha reconocido como tal, legalmente no se ha reconocido como tal. Sabemos que masivamente o constantemente tenemos deportados de Estados Unidos antes de la caravana, durante la caravana, incluso ahorita con el periodo post-COVID, digamos que ahorita pues básicamente muy pocas cosas están operando. Bueno, pues tenemos deportados incluso con COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, el municipio como tal no ha tenido la infraestructura ni la iniciativa de hacer de esta ciudad una ciudad santuario, no obstante que pudiese generar ese espacio, pudiese hacerlo porque, como ustedes saben, la ciudad se fundó sobre la migración. Pero tampoco puedo decir como tal que sea una especie de necropolítica, ¿no? No les comenté esto, pero justamente una parte de las consecuencias que ha generado COVID y el desempleo ha sido que mucha de esta población vive actualmente en la calle. Y es una realidad, ya viven en la calle, ¿no? Y en ese sentido, que yo trataba de vincular la parte política, porque ciertamente como migrantes pues también tienes ese capital político que puedes explotar, pues la ciudad como tal ha hasta cierto punto abandonado negligentemente y ha revictimizado no sé cuántas veces a esta población. En parte porque no tiene capacidad, no hay capacidad adquisitiva o económica para mantener de una forma sostenida, no nada más a migrantes haitianos, tenemos migrantes chinos, tenemos migrantes rusos, tenemos migrantes de varias partes simultáneamente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy migrante, ¿no? Entonces, hay muchas personas que difícilmente cualquier gobierno de México pudiese tener esa capacidad, ¿no? Sin embargo, ahora, este año, con el problema del COVID, con la crisis económica del COVID, oficialmente hay un recorte del 75% de los ingresos del presupuesto al Estado. 75%. Entonces, literalmente va a alcanzar para pagar el agua, la luz y salarios. Va a haber un recorte masivo, ya lo hay, incluso a funcionarios de dependencias federales les han solicitado llevar sus computadoras porque no tienen dinero para brindar apoyo técnico. Entonces, si esto es con empleados federales, pues ustedes imagínense con los migrantes de que les apoyen económicamente, que les apoyen con despensas, que les apoyen con lo que sea necesario, ¿no? Entonces, el problema es que ya ahorita ya hay población en la calle. Yo no sé si vayan a tener la capacidad adquisitiva para desplazarse a otro punto, porque además no es como que haya tantas oportunidades ahorita. Si se mueven, por ejemplo, a Sonora, pues, ¿qué van a hacer allá, no? La crisis es a nivel global, finalmente. Entonces, ese es un problemón que se tiene que atender y que ellos, no nada más el gobierno, digamos, de México a nivel local, pero también ellos pudiesen apoyar y generar esta gobernanza urbana con enfoque migratorio, con cierto enfoque migratorio,
y gestionar, como por ejemplo los mexicanos en Manhattan, pues clubes, ¿no? Y que de alguna forma motiven ciertas iniciativas de política pública a lo local, que les apoye a ellos como comunidad, ¿no? Que generen mercados de nostalgia y políticas públicas que les beneficien. Entonces, en concreto, sobre el tema de Ciudad Santuario, no está operando como tal. De hecho, tampoco puedo decir que sea una necropolítica, ¿no? Pero está ahí, en el limbo. En parte porque, nuevamente, los migrantes no han hecho un poquito más, digamos que la situación es compleja, se entiende, pero no han hecho un poquito más para presionar políticamente, como capital político. Respecto a las organizaciones, paso a la siguiente pregunta, respecto a las organizaciones extranjeras, nada más hay una de haitianos para haitianos y se fundó apenas en el año 2019, entonces el COVID, ustedes recuerden que en febrero o marzo ya llegó, entonces no podemos hablar de causa-efecto todavía porque apenas estaba operando cuando llegó el COVID y se echó todo para abajo, pero ciertamente el 90-95% de las organizaciones son extranjeras, particularmente norteamericanas, ¿no? Y cada quien traen ejes estratégicos cada una de ellas. Yo no puedo hablar en particular por una, pero sí han estado muy activos políticamente hablando, ¿no? Y en todo caso lo que valdría la pena impulsar es las organizaciones desde haitianos para haitianos, igual de centroamericanos, es lo mismo. Toda esta comunidad que se fortalezca políticamente. Muchas gracias. Alex, por favor. Oi. Me escutam? Sim. Há 4 perguntas aqui do Otávio, da Militza, do Duval e um pedido da Dayana, acho que é isso. Bom, o Otávio pergunta qual é o impacto dos estados de fronteira na migração, na escolha dos destinos dos migrantes no Brasil. Eu acredito, Otávio, que as escolhas dos destinos estão muito mais vinculadas à oportunidade no mercado de trabalho e às redes sociais já estabelecidas. Então, os destinos dos haitianos no Brasil, eles estão condicionados à oferta de trabalho, e mesmo quando não há oferta de trabalho, àqueles que já estão estabelecidos. Então, podem brindar com uma acolhida, podem compartilhar uma casa, podem ajudar, inclusive, o acesso ao mercado de trabalho, à educação formal. Então, os destinos estão vinculados a esses 2 fatores, né, ao mercado de trabalho e às redes sociais já estabelecidas. E aí é interessante a gente notar que nas fronteiras brasileiras predominavam as entradas, e agora retornaram as entradas de haitianos, né, tanto 2018 na fronteira Brasil-Bolívia, quanto 2019 e 2020 na fronteira Brasil-Guiana, né, haitianos que chegam pela Guiana e que entram pela cidade de Bonfim, no estado de Roraima. Então, essas entradas nesses pontos de fronteira terrestre estão aparecendo no momento de indocumentação. Então, é bom a gente lembrar que durante um período de 2012, 2013 até 2016, 2017, predominavam as entradas pelos aeroportos, porque os haitianos tinham condições de acessar um visto humanitário. Agora, eles têm condição de acessar um visto humanitário, mas o visto está restrito à Embaixada Brasileira em Porto Príncipe. Então, muitos haitianos que estão fora do Haiti não têm condições de voltar ao Haiti para adquirir o visto e depois ingressar pelo aeroporto. E é legal, é interessante a gente entender e analisar que essa migração, de maneira indocumentada por via terrestre, ela não é mais barata, ela é muito mais arriscada e mais onerosa, tendo em vista que se demora muito mais tempo para cruzar fronteiras e chegar nos destinos. Então, nesse momento, enquanto a migração indocumentada, ela não é provocada pelos haitianos. A migração indocumentada é uma resposta às exigências do visto humanitário que mudaram, que antes poderiam ser adquiridos em outros lugares. Então, as dificuldades de migrar legalmente empurram os haitianos e outros migrantes a formas de migração muito mais arriscadas, muito mais caras, e às vezes que pagam com a própria vida, né? Um grupo de haitianos morreu afogado na Nicarágua, e alguns africanos do Senegal também, e outras nacionalidades morreram afogados num lago na Nicarágua, porque cruzavam
de maneira indocumentada, porque não podiam cruzar legalmente. E outros casos a gente tem aos montes, infelizmente, né? A Militza pergunta qual o papel da migração haitiana nas mudanças no contexto migratório brasileiro. Como eu falei, Militza, eu julgo que a presença haitiana foi fundamental porque visibilizou que o Brasil não estava preparado para receber fluxos migratórios massivos, né? Quando os haitianos começaram a chegar, se montou uma força-tarefa, né, para ver o que se iam fazer. Muitos migrantes passaram dias sem o documento na Polícia Federal que permitissem a mobilidade no interior do país. Então, permaneceram em lugares de fronteira. Então, a morosidade, a burocracia, a dificuldade de aquisição de documentos, a falta de abrigos, tudo isso visibilizou o cenário migratório brasileiro e a infraestrutura brasileira deficitária que nós temos. Também o visto humanitário, que já era previsto em legislação, mas que não existia um regulamento, ele passou a ser concedido com os haitianos. E na nova lei de imigração, ele passou a ser um visto humanitário possível de ser adquirido por qualquer nacionalidade. Então, eu acredito que essa presença dos haitianos foi fundamental para voltar ao debate, colocar um instrumento que possibilite a migração documentada daqueles que não se enquadram, que podem não se enquadrar no status de refugiado. E o Durval pergunta sobre a migração haitiana, se é possível entender e analisar a migração haitiana enquanto representação social coletiva. Eu acredito que sim, Durval, mas eu acho que o conceito de sujeito diáspora, proposto pelo Joseph Anderson, é uma chave de interpretação muito interessante. Por quê? Porque a gente entende a diáspora enquanto dispersão e vinculação dessa população com as origens e, às vezes, reproduzindo as comunidades de origem no destino. As igrejas haitianas, as associações haitianas, os clubes de futebol, as festas, os casamentos, onde se escuta o compa, se come fritai, se fala creole. Então, essas reproduções e representações coletivas dos haitianos se enquadram muito bem no conceito de diáspora, e, no caso haitiano, os próprios haitianos se intitulam enquanto diáspora. Isso é muito interessante. A diáspora não é só uma categoria, não é só um conceito, mas é também uma categoria. É tanto que o dinheiro que vem de fora é um dinheiro diáspora, as casas construídas com as remessas são casas diáspora, e quando um haitiano encontra um outro, comumente ele se retrata como, eles se tratam como diáspora. Como você vai, diáspora? Né? O que diáspora trouxe para mim de fora? Então, esse conceito de sujeito diáspora eu acho muito interessante para pensar, porque colocam eles próprios se colocam no centro da mobilidade enquanto protagonistas. E a Dayana pediu algumas referências, né? Dayana, quando a gente começou a estudar a migração haitiana, né, quando as primeiras pesquisas, artigos, o Duval Fernandes, a Rosita Milese publicaram em 2011, depois em 2012, alguns artigos analisando a migração haitiana, pouco se tinha produzido aqui no Brasil. Hoje há muita coisa produzida no Brasil, e no exterior há extensa publicação, tanto em inglês, espanhol, quanto francês. O Alejandro utilizou alguns textos da Nina Glick-Schiller, que é uma antropóloga americana que estuda a diáspora haitiana há mais de 40 anos. Então, a Nina Glick-Schiller e os colegas têm muito material produzido. O Cédric Audebret tem um livro chamado A Diáspora Haitiana, que está em francês, mas está disponível na internet, que é muito interessante o livro, porque ele vai mapeando toda a diáspora haitiana até o ano de 2011. Então, essa nova migração, né, a partir de 2011, já não estão contempladas, mas ele publicou um artigo chamado A Geopolítica da Diáspora Haitiana em 2017, um texto em português, inclusive. Então, tem os textos do Joseph Anderson, tem um livro bastante interessante, não sei se vocês conseguem ver, chama Migração Haitiana no Brasil, organizado pelo pessoal da Unicamp, da Rosana Barney, que aqui tem muitos textos sobre haitianos em vários lugares do Brasil. Tem muito material já sendo produzido lá no México. Enfim, há uma gama muito ampla de material, e
Eu posso passar, se você quiser, outros quiserem, materiais em português, inglês, espanhol, em francês também. Acredito que é isso. Foram essas perguntas por enquanto. Agradeço, né, me coloco à disposição. Obrigada, Alex. Né, as pessoas estão animadas, vê como precisamos de leituras, né, sobre a temática. Infelizmente, eu acho que, bom, a gente tenta levar sempre os estudos migratórios aqui no laboratório, né, no Laboratório de Estudos de Migração, aqui na UERJ, com disciplinas, né, porque a imigração, seja elas migrações históricas, os exílios, as migrações forçadas recentes, né, fazem parte, vários temas, né, a migração ela é transversal a vários temas, inevitavelmente até a história das nossas nações, né, aqui no Cone Sul, elas estão baseadas em políticas migratórias, né? E o século XXI é o século dessas grandes diásporas, né? Não se pode falar da história do tempo presente sem falar de populações vulneráveis e desses fluxos enormes, né? Seja na Europa, seja nas Américas, atravessando o Mediterrâneo, a África, né? Enfim, cruzando o mar Mediterrâneo. É um tema muito latente e que vai estar sempre aí, né, como fenômenos cíclicos, que são as migrações. Então, obrigada, Alex. Agora vamos para o outro Alex. Hola, ¿me Alex escuchan? Alejandro. Sí. Ok. Sí. Pues sí, las preguntas, ¿no? La primera, las tres me parecen muy relevantes. Entonces, la primera tiene que ver con la inserción en los mercados laborales de los haitianos. Sí, ahí el tema de los diplomas y la documentación es uno de los elementos por los cuales esta experiencia de los estudiantes no era lineal, ¿no? Porque para poder ingresar a estudiar a la Universidad de Venezuela pasó un periodo en el cual tenían que validar su documentación, aun cuando ya habían sido aceptados. Entonces, sus estudios universitarios también debían esperar otro periodo en el cual se emitía el diploma para poder hacer la equivalencia en Haití, ¿no? Aun cuando sí hay, cuando hay representación consular haitiana en Venezuela, no es muy eficiente, según lo que nos decían los entrevistados. Inclusive, pues algunos de ellos participaban en asociaciones estudiantiles para lograr representar a sí mismos en problemáticas que pudieran haber atravesado. Se piensa en otros países, pues también es complicado, ¿no? Hay escasa representación consular o institucional del Estado haitiano en otros lugares, entonces todavía retrasar más la validación de los títulos universitarios o de educación superior para poder incorporarse a los mercados de trabajo. Mucha gente, por eso es que las personas alternaban cuando cambiaban de carrera o cuando terminaban entre ingresar a los mercados laborales, algunas veces de mercado informal, en los mercados informales, o continuar con su educación, ¿no? Y la otra pregunta que tiene que ver con qué universidades eran, bueno, entre las que mencionaron más fueron la Universidad de Santa Bárbara del Zulia, la Universidad Bolivariana de las Fuerzas Armadas, la Escuela Latinoamericana de Medicina y la Universidad Central de Venezuela. Las carreras decidieron estudiar era medicina, economía, ingeniería de la producción agropecuaria, enfermería y administración y recursos humanos. Esas son como algunas de las áreas que vienen en los convenios de cooperación internacional en los cuales
se da el intercambio en materia educativa. Hay más, por supuesto, pero en las personas que entrevistamos, por supuesto, estas son las más relevantes. Pues bueno, eso y pues gracias otra vez por la invitación. Bom, graças, bom, depois passar para mim, tá? Ficar em contato, nós encaminhamos, tá? E temos também vários estudantes aqui no laboratório com monografias e projetos de mestrado sobre a temática de migrações recentes. Então, para eles vai ser muito interessante. E para mim também, com certeza, tá? Porque eu também não passo para os alunos, também não só passo, também gosto de ler, inclusive o trabalho dos colegas, né? Que eu acho que é de extrema importância, né? E necessário para poder também comparar com as nossas pesquisas e enfim, e até saber o que se está produzindo, né? Se atualizar aí nessas temáticas. Então, bom, nós não temos mais perguntas, nós vamos aqui bem de tempo, né? São 4h10. Eu gostaria mais uma vez aqui, encerrando o nosso ciclo, de agradecer aos nossos convidados de hoje, aos professores, agradecer também aos convidados, nossos inscritos que estão aqui no site, tá? Obrigada aí. E convidar também vocês, inclusive vocês palestrantes, os nossos próximos eventos. Segunda-feira nós temos uma mesa do ciclo de América Latina do Tempo Presente. Eu preciso... Coloquem aqui, por favor, gente, as informações do ciclo, que eu não sei qual o horário, se vai ser o mesmo de segunda, porque são muitos horários na minha cabeça, às vezes eu não consigo dar conta. Mas temos esse ciclo segunda-feira. Temos também, na próxima, 14 horas. Obrigada, Cláudia. Né? Vai estar aqui no YouTube às 14 horas. Tá? Na próxima quinta-feira, às 14 horas também, nós vamos ter a mesa aqui no Populações Vulneráveis, Estado e Sociedade sobre tráfico de pessoas. Tá? Então, nós vamos ter uma acadêmica, uma professora, e vamos ter 2 coordenadores da Comissão de Direitos Humanos. Tá? Então, a temática vai ser sobre tráfico de pessoas, né, o trata de pessoas e direitos humanos, que é um tema também, um tema forte, né, mas muito necessário, né, porque vidas estão sendo roubadas, né, como sempre. E, por último, me lembraram aqui, como não, amanhã, sexta-feira, viernes para os colegas aí de México, às 6 da tarde, ou da noite, no caso aqui do Brasil, né? Alguns lugares, 6 da tarde. Aqui, para a gente, já é noite. Às 18 horas, nós vamos ter o Café com Imigração, tá? Café com Imigração é um projeto de história e de memórias e história oral com especialistas da migração, professores que já são referências na área e na historiografia das migrações. Então, teremos aí a professora Helena Medeiros Menezes, que é em espanhol, uma catedrática, ou, no nosso caso, uma professora titular emérita, que tem já algumas obras consagradas e que são referência para os estudos de migração. Então, convido vocês para
estarem conosco no YouTube. Esse não tem inscrição, não tem certificado, né? Então, contem como uma aula, um aprendizado e um momento de grande oportunidade de poder compartilhar esses saberes, né, com essas pessoas que nos ensinaram e continuam nos ensinando tanto. E elas vão doar, né, esse momento para a gente, né, compartilhando suas trajetórias, suas pesquisas e experiências nesses estudos. Ok? Então, esse é um projeto que vai permanecer no Laboratório de Estudos de Migração para futuros pesquisadores, né? Posteriormente, ficará disponível para estudos, né? Vão ser entrevistados vários especialistas. A primeira, a professora Lenar, tá bom? E, com isso, me despeço. Nos encontramos, então, amanhã, né? Amanhã. E na semana que vem, segunda e quinta-feira, teremos mais encontros. Muito obrigada a todos. Graças, Júlia, Alejandro. Obrigada, Alex. E seguimos em contato. Sim, para o que precisarem. Gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos. E perdona-las, la internet hoje aqui está como com as bruxas, né? As bruxas entraram aqui na internet hoje, foi uma confusão, viu, Alex? Falei que não era só você, né? Qualquer lugar estamos propícios a isso. Então tá, gente, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado. Nos vemos. Bye. Un placer. Bye.